Há um segredo em cada palavra que dizemos. Um segredo tão profundo que poucos se atrevem a explorar. Antes de falarmos das 3 palavras que podem transformar sua existência, precisamos compreender a verdadeira natureza da realidade. O que você percebe ao seu redor, as pessoas, as situações, até mesmo as circunstâncias mais triviais, não são entidades separadas de você. Não são exteriores. São reflexos e espelhos perfeitos do que você é por dentro. O mundo não está lá fora. Ele está dentro de você. Cada momento que você vive, cada rosto que encontra, é apenas a expressão externa do seu estado interior. Essa é a essência que sustenta toda a criação, o alicerce que precisamos entender antes de falar dessas palavras enigmáticas. Talvez você esteja se perguntando, quais são essas palavras tão poderosas? Elas são simples, quase insignificantes na pronúncia, mas sua profundidade é desconcertante. Elas carregam a capacidade de moldar a realidade, de trazer o intangível para o palpável, de transformar o sonho em matéria. E se eu dissesse que essas palavras não estão no futuro? Que não se trata de esperar que algo aconteça, mas de registrar uma memória de algo que aparentemente já foi vivido? Essas palavras têm o poder de transpor o tempo, de abolir a distância entre o desejo e sua realização. Quando você diz "eu lembro quando", algo muda. Algo que não pode ser medido, mas pode ser sentido. E então a pergunta surge: como é possível que algo tão simples tenha tamanho impacto? Para entender, é preciso abandonar a ideia de que a criação é linear. Todos os estados possíveis já existem. Todas as realidades já estão na mente infinita. E você, ao dizer essas palavras, não está imaginando algo que acontecerá. Está vivendo algo que já aconteceu. E se tudo ao seu redor fosse apenas a materialização de seus pensamentos e crenças passadas, será que você começaria a encarar suas dúvidas de outra forma? Se as condições indesejadas de sua vida foram criadas por pensamentos antigos, por que não as desejadas? A lei é imparcial. Ela reflete o estado que você ocupa. E agora, um sussurro de um passado distante. Um homem em Nova York, sem meios de realizar seu desejo. Ele queria voltar para sua terra natal, mas ao invés de lamentar a falta, ele disse: "Eu lembro quando eu queria estar em Barbados." E todas as noites ele imaginava o calor da areia, o som das ondas, o cheiro do sal. No silêncio da noite, ele vivia no final, sentindo o desejo como já realizado. Você pode questionar, duvidar, se perder na racionalidade. Mas o que aconteceu? As circunstâncias externas se reorganizaram, sem esforço físico, sem manipulação. A realidade exterior curvou-se à sua interior. Agora a pergunta paira no ar, sem resposta conclusiva, sem explicação final. E se essas palavras fossem a chave? E se tudo o que você acreditou sobre esforço, luta e tempo fosse apenas uma ilusão? Seu cérebro responde ao sentimento, ao estado emocional que você evoca. Quando você diz "eu lembro quando" e realmente sente a diferença entre o que era e o que é, algo se move dentro de você. A emoção, essa energia silenciosa e intensa, é a linguagem do subconsciente. Não basta apenas enxergar mentalmente o cenário. Você precisa viver nele, respirá-lo, habitá-lo com toda a profundidade da sua existência. E aqui está o mistério. Essa prática não é apenas sobre mudar o mundo exterior, mas sobre transformar quem você é. No momento em que você sente a realidade do desejo realizado, você já não é mais a mesma pessoa que ansiava, esperava, desejava. Você se torna alguém que possui, que vive, que é. As imagens que você forma, as cenas que constrói, não precisam ser elaboradas. Basta que sejam reais para você. O toque de uma mão, o som de uma voz, o calor de um abraço. Pequenos detalhes têm o poder de ancorar você no estado do desejo realizado. E quando você persiste nesse estado, algo invisível começa a se desdobrar. Não se trata de apressar, de exigir ou de observar ansiosamente o mundo exterior à espera de sinais. Trata-se de habitar o sentimento com serenidade, com a certeza tranquila de que o que é sentido com profundidade não pode deixar de se manifestar. Você pode se perguntar: e se eu sentir dúvida e se eu vacilar? Isso é parte da jornada. Mas a dúvida, quando reconhecida, pode ser transmutada. Não lute contra ela. Em vez disso, retorne ao sentimento, ao estado desejado, como quem retorna para casa depois de um longo dia. O poder não está em forçar, mas em permitir. Não está em controlar, mas em confiar.
pois o que você planta em sua imaginação com convicção e sentimento cresce silenciosamente, inevitavelmente, no solo fértil do subconsciente. E agora uma pergunta paira no ar, como um eco sutil. O que você escolherá lembrar? Que estado você está disposto a habitar, a experimentar, a se tornar? Você deve senti-lo, experimentar a emoção associada a ter o que deseja. Emoção realizada é a fonte secreta, o catalisador que dá vida aos atos imaginários. Quando você combina as palavras "lembro-me de quando" com imaginação vívida e emoção genuína, cria um coquetel poderoso para a manifestação. Pense nisso. Ao se lembrar de algo, você não vivencia apenas a lembrança visual, mas também as emoções associadas. O mesmo princípio se aplica aqui. Ao dizer "eu me lembro quando" e construir sua cena, permita-se sentir alegria, alívio, excitação e gratidão, como se já tivesse passado do estado atual para o desejado. Esse componente emocional é crucial, pois seu estado emocional reflete diretamente o estado de consciência que você ocupa. Sentir falta indica um estado de carência. Sentir abundância demonstra que você está em abundância. Cultivando deliberadamente a emoção associada ao desejo, você se alinha com a frequência dele. Talvez pareça desafiador, especialmente se o desejo parecer inatingível. Para isso, comece pequeno, com algo ao seu alcance, algo que você acredita ser possível. A lei funciona para pequenos desejos, tanto quanto para os grandes. Construindo sua fé com desejos menores e mais críveis, você prova a si mesmo que o princípio é real. Com o crescimento da fé, os objetivos que antes pareciam impossíveis tornam-se alcançáveis. O desapego é outro aspecto crucial. Embora pareça contraditório, quanto mais apegado ao desejo, mais você o afasta. Estar ligado a um resultado implica operar a partir de um estado de carência, projetando a necessidade no mundo externo que reflete essa energia. Eu me lembro quando torna-se poderoso porque coloca o desejo no passado, criando o desapego natural. Relembrando-o como uma memória, você deixa de agarrar-se a ele, permitindo que essa mudança sutil fortaleça sua prática de manifestação. Essa técnica também pode influenciar como os outros se comportam, refletindo suas crenças e suposições. Mudando o que você assume e vivendo como se as pessoas já te tratassem como deseja, você naturalmente percebe mudanças no comportamento delas. Contudo, isso não significa manipulação. É apenas alinhar-se com uma realidade onde suas suposições se manifestam. Com esse conhecimento vem a responsabilidade. Você molda sua realidade por meio de suas crenças e suposições. Se não gosta do que vive, tem o poder de mudar. Isso pode ser libertador e desafiador, mas coloca você no controle. Ao dizer "eu me lembro quando", você colapsa o tempo na imaginação, unificando passado, presente e futuro no agora. Construir uma cena onde o estado desejado já é uma memória traz seu desejo para o presente, tornando-o real na consciência. Persistir nessa suposição é essencial, até que ela se solidifique como realidade. Isso exige fé baseada no entendimento de que sua imaginação cria a realidade. Durante o tempo necessário para que a realidade física reflita seu novo estado de consciência, é preciso permanecer firme na nova suposição. Vivendo como se o desejo já fosse realidade, independente dos sentidos, você exercita uma fé confiante no processo. Dignidade também é um estado que pode ser assumido. Sentir-se indigno é apenas ocupar um estado de indignidade. Não é necessário tornar-se digno, basta assumir que já é. Eu me lembro de quando me sentia indigno. Implica que agora você se sente plenamente merecedor. No reino da imaginação não há limitações. Experiências passadas, circunstâncias atuais e opiniões alheias não têm poder sobre você. Na imaginação, você é livre para ser e ter o que desejar. Você está escrevendo o roteiro da sua vida com cada suposição que mantém, cada estado que ocupa. A frase "lembro-me de quando" é uma ferramenta poderosa, mas não é a única. O verdadeiro poder está na sua capacidade de escolher conscientemente o estado que ocupa, viver do fim e assumir o sentimento do desejo realizado. Experimente esta técnica e aplique-a em toda a sua vida. Use-a para desejos materiais, mas também para estados de ser, como lembrar-se de quando você não estava ansioso para entrar no carro ou de quando se sentiu profundamente amado e apreciado. O mundo exterior reflete o seu estado interior, como dentro, assim fora. Essa é a lei. Usando o "lembro-me de quando", você trabalha com a lei, não contra ela.
Experimente a força dessas 3 palavras como uma ponte entre sua realidade atual e a desejada. Use-as sabiamente, com frequência e sentimento, e veja como seu mundo se transforma diante dos seus olhos. Você é o poder operante, o criador de sua realidade, e sua imaginação é a oficina onde tudo ganha forma. Permita-se criar a vida que deseja. Tudo começa com essas palavras simples, mas profundas. Se você já sentiu que carrega um propósito que desafia até o âmago, isso é um chamado para algo maior. Quando você é ungido para um propósito poderoso, isso atrai resistência espiritual. Não se trata apenas de desafios casuais, mas de obstáculos que parecem direcionados a atrapalhar sua caminhada. A resistência começa com pequenas frustrações, mas se intensifica à medida que seu propósito se aprofunda. Essa batalha não é aleatória. O inimigo reconhece o potencial que você carrega. Assim como Jesus enfrentou tentações no deserto antes de iniciar seu ministério, você também enfrentará desafios ajustados para testar sua fé. A resistência pode se manifestar externamente, como instabilidade financeira, relacionamentos tensos ou problemas de saúde repentinos. Internamente pode aparecer como medo, dúvida ou desânimo inesperado. Essa oposição é estratégica, mirando sua mente, emoções e espírito. Áreas antes tranquilas podem se tornar turbulentas, e a paz pode parecer distante. Isso reflete a luta espiritual que Paulo descreve em Efésios 6 e 12, uma batalha contra forças invisíveis que se opõem ao seu impacto. Momentos de avanço espiritual muitas vezes atraem oposição feroz. Elias, por exemplo, invocou o fogo do céu em uma demonstração poderosa da autoridade divina, mas logo enfrentou ameaças que o levaram ao desespero e à exaustão. Esses desafios não são apenas testes, são confirmações do seu chamado. Mesmo assim, a resistência espiritual pode surgir de fontes inesperadas, como pessoas próximas a você. Amigos, familiares ou mentores podem, sem perceber, tornar-se instrumentos de dúvida ou desânimo. Jesus também enfrentou isso quando seus discípulos não compreendiam plenamente sua missão. Essas dificuldades não existem para dissuadi-lo, mas para fortalecer sua fé e prepará-lo para o propósito maior que Deus reservou. Deus permite provações para aprofundar sua confiança nele, fortalecendo sua unção através da oposição. Assim como o aço é refinado pelo fogo, cada ataque do inimigo revela a magnitude do seu chamado. Se não houvesse unção em sua vida, não haveria razão para o inimigo tentar impedi-lo. A resistência espiritual é um dos sinais mais claros de que você está exatamente onde Deus quer que esteja. Isso exige vigilância espiritual e enraizamento na oração, pois é nela que você encontra força e sabedoria divinas para resistir. Jesus instruiu a vigiar e orar para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pela oração você constrói resiliência, alinha-se com Deus e se fortalece contra as táticas do inimigo. Além disso, mergulhar na palavra de Deus o equipa com verdades que neutralizam mentiras e reforçam sua fé. Efésios 6 descreve a palavra como a espada do Espírito, uma arma essencial para reafirmar as promessas divinas e declarar a verdade diante do medo e da dúvida. Procurar apoio de outros crentes que compreendem a guerra espiritual pode trazer encorajamento e lembrá-lo de que você não está sozinho. Assim como Jesus reuniu discípulos para orar com ele em momentos de necessidade, a comunhão oferece força e responsabilidade. A resistência espiritual não é sinal de fracasso, é um reflexo de seu potencial e do chamado que Deus confiou a você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, como prometido em Isaías 54 e 17. Reconheça que a resistência faz parte do refinamento divino, fortalecendo seu caráter, aprofundando sua fé e aumentando sua dependência de Deus. Cada batalha o torna mais forte e mais capacitado para cumprir seu propósito, transformando você em um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Quem é perigosamente ungido carrega uma forte convicção de buscar santidade e integridade, sabendo que refletir o caráter divino é essencial para ser um verdadeiro vaso de honra. Esse compromisso não é motivado por perfeccionismo, mas por um desejo profundo de alinhar pensamentos, palavras e ações com a vontade de Deus. Quando a unção divina repousa sobre você, busca-se um padrão de pureza
que permita que Deus opere livremente em sua vida. 1 Pedro 1:16 nos chama a ser santos porque Deus é santo, não como um fardo, mas como um convite a experimentar sua presença sem barreiras. A sensibilidade aumentada do Espírito Santo guia suas escolhas e atitudes, mostrando o que pode enfraquecer seu testemunho ou prejudicar sua conexão com Deus. Essa busca por santidade transforma relacionamentos e hábitos, pois você começa a discernir entre o que edifica e o que desvia do chamado divino. Provérbios 4:23 ensina a guardar o coração, pois dele fluem todas as coisas da vida. Essa sabedoria conduz suas interações e decisões, incentivando um estilo de vida que honre a Deus. Filipenses 4:8 o lembra a meditar em tudo que é puro, verdadeiro e louvável, moldando sua mente para permanecer alinhada à verdade de Deus. Em 2 Coríntios 10:5, aprendemos a levar cativos pensamentos que se opõem ao propósito divino, reforçando a integridade e a disciplina. A dedicação à santidade não isola, mas o separa como um testemunho vivo da graça divina. João 17:16 ensina que você está no mundo, mas não é do mundo, comprometendo-se a refletir a integridade e o amor de Deus em todas as áreas da vida. Essa perspectiva impacta desde as finanças até as relações pessoais, mostrando que cada escolha é uma oportunidade de glorificar a Deus. Embora isso possa atrair críticas ou oposição, a motivação não está em agradar pessoas, mas em honrar a Deus. Jesus advertiu que seguidores comprometidos enfrentariam desafios, mas lembrou que as recompensas são eternas. Nos momentos em que o custo parecer alto, com amizades perdidas ou oportunidades sacrificadas, lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, sustentando você em cada passo dessa jornada. Deus reconhece cada sacrifício e honra aqueles que escolhem viver de acordo com seus padrões. Jesus afirmou em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa promessa nos lembra que a dedicação à pureza não é em vão, pois nos conduz a uma maior intimidade com Ele. Durante essa jornada, experimentamos um refinamento de caráter, onde Deus revela áreas de orgulho, egoísmo ou impaciência que precisam ser entregues. Embora seja um processo humilhante, é por meio dele que Ele molda nossas vidas, transformando-nos em vasos capazes de carregar plenamente sua unção. Submeter-se a esse refinamento nos aproxima da semelhança de Cristo, algo que não depende apenas do esforço humano, mas de ceder ao Espírito e permitir que Ele trabalhe em nosso coração. Nos momentos de tentação, o Espírito Santo gentilmente nos lembra quem somos e da unção que carregamos. Essa convicção atua como uma proteção, ajudando-nos a escolher a santidade em vez do prazer momentâneo e a integridade em vez de atalhos fáceis. Nossa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito que opera em nós, permitindo-nos andar de maneira digna de nossa vocação, como em Efésios 4:1. A convicção de buscar santidade e integridade torna-se uma fonte de força, fundamentando-nos na verdade de Deus e alinhando nosso coração com seus propósitos. Assim, nossa vida reflete a luz de Cristo para os outros, abençoando-os e revelando a beleza de uma vida dedicada inteiramente a Deus. Palavras e ações tornam-se carregadas de um peso especial quando se vive perigosamente ungido. É como se a autoridade divina estivesse presente em tudo o que fazemos, causando um impacto duradouro nas pessoas ao nosso redor. Essa influência vai além de carisma pessoal ou habilidade. É o Espírito se movendo através de nós, como descrito em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas. As palavras que compartilhamos tocam profundamente os corações, enquanto nossas ações refletem a consistência do caráter de Deus. A bondade, paciência e integridade que demonstramos inspiram outros a buscar uma relação mais próxima com Ele. Aqueles que se encontram em nossa presença frequentemente sentem um chamado para rever suas vidas e alinhar-se com a vontade divina. Por mais desafiador que seja, essa unção nos permite ser instrumentos de transformação. Palavras e gestos simples podem plantar sementes que florescem muito tempo depois, despertando em outros um desejo de se aproximar de Deus. Muitas vezes, as pessoas são atraídas por essa presença de paz e sabedoria, mesmo sem entender completamente sua origem,
pois sentem que há algo especial e divino agindo em nós. Com essa influência, vem também uma grande responsabilidade. As palavras e ações de uma pessoa ungida representam Deus, e isso nos leva a buscar refletir seu amor, graça e verdade em tudo o que fazemos. É essencial manter um coração humilde, sabendo que toda a força e impacto vem dele, e não de nossas próprias capacidades. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:7, temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que excede a tudo provém de Deus e não de nós. Essa humildade nos mantém alinhados, reconhecendo que somos apenas instrumentos em suas mãos. Haverá momentos em que o Espírito Santo nos impulsionará a falar com ousadia, mesmo que isso seja desconfortável. A verdadeira obediência ao Espírito exige coragem, mas também traz uma poderosa transformação ao nosso redor. Nossa influência, enraizada no poder de Deus, não apenas impacta aqueles que encontramos, mas também cria um legado de fé que perdura no tempo. Para viver dessa maneira, é necessário permanecer perto de Deus, alimentando nossa conexão por meio da oração, estudo e adoração. Assim, carregamos sua presença onde quer que vamos, permitindo que nossa luz atraia os outros para mais perto dele, impactando vidas de forma eterna. Você carrega as palavras que fala e as ações que realiza, tornando-se um catalisador para a transformação, um vaso através do qual o amor e o poder de Deus fluem. Isso não é um fardo, mas um privilégio ser usado por Deus para fazer uma diferença duradoura na vida dos outros. Quando Deus o ungiu de maneira única e poderosa, você começa a sentir um peso no espírito, um fardo divino que o impulsiona em direção à sua missão na Terra. É uma dor que não pode ser ignorada, um anseio que vai além da realização pessoal ou sucesso. Você se vê atraído pelo propósito de Deus com uma urgência e paixão que transcendem a ambição comum. Esse fardo não pesa sobre você, mas o estimula a agir, a assumir o chamado que Ele colocou em sua vida. Quando você está perigosamente ungido por Deus, há um fardo divino que cria raízes em seu coração, um desejo profundo de ver seu reino estabelecido na terra. Não é apenas um sentimento passageiro ou uma inspiração ocasional, mas uma sensação avassaladora de propósito que o leva a viver com intenção, foco e sacrifício. Esse fardo não é algo que você pode ignorar ou se livrar. É um chamado inflexível para buscar a vontade de Deus, a missão acima de tudo, mesmo quando isso exige sair da zona de conforto ou fazer escolhas difíceis. Esse fardo divino muitas vezes se manifesta como uma implacável compaixão pelos outros. Assim como Jesus foi movido com compaixão pelas multidões que estavam aflitas e desamparadas, você sente uma empatia intensa por aqueles que estão perdidos, quebrados ou distantes de Deus. Essa compaixão não é simplesmente um sentimento de simpatia, mas uma profunda empatia cheia do Espírito, que o obriga a agir. Você é levado a estender a mão para ministrar, encorajar e compartilhar o amor de Deus com aqueles que mais precisam. O fardo que você carrega pelo reino de Deus lhe dá uma sensação de urgência. Você entende que a vida é passageira e que cada dia oferece uma oportunidade preciosa para impactar os outros para Cristo. Essa urgência não vem do medo ou ansiedade, mas de um impulso sagrado que o impulsiona a aproveitar ao máximo cada momento. Você sente uma necessidade urgente de assumir seu chamado para cumprir o propósito que Deus colocou em você. Sua unção intensifica essa urgência, e você descobre que é incapaz de viver uma vida de complacência ou conforto, pois há tanto em jogo. Com esse fardo também vem uma clara sensação de foco. Você se torna altamente sintonizado com o que Deus está chamando você a fazer e começa a discernir quais atividades se alinham com sua missão e quais não fazem isso. O foco nem sempre é fácil de manter, pois muitas vezes exige que você se livre das distrações e priorize a obra de Deus acima dos desejos pessoais. Mas por causa de sua unção, você encontra a força e clareza para manter seus olhos no que realmente importa, como o apóstolo Paulo que declarou: "Prossigo em direção ao alvo para ganhar o prêmio pelo qual Deus me chamou." Filipenses 3:14. Você sente uma atração por perseguir o propósito de Deus com dedicação inabalável. Esse fardo divino também traz uma disposição para o sacrifício. Você reconhece que servir ao reino de Deus nem sempre é conveniente ou confortável. Às vezes, requer que você desista de recursos, tempo ou até mesmo sonhos pessoais em prol de sua missão.
Mas porque você é ungido, esses sacrifícios não parecem perdas, mas oportunidades de se alinhar mais intimamente com o coração de Deus. Você começa a ver que a verdadeira realização não vem do acúmulo de conforto, mas de se derramar para os propósitos dele. Sua unção alimenta esse espírito de sacrifício, e você encontra alegria em dar sua vida por algo maior. Enquanto carrega esse fardo, você pode sentir uma conexão profunda com as lutas e necessidades dos outros. Isso não é apenas empatia humana, mas um espírito de compaixão que o move a responder. Você vê o mundo através dos olhos de Deus, e seu coração dói por aqueles que estão perdidos ou sofrendo. Essa compaixão pode ser pesada, pois o leva a lugares de profunda necessidade e quebrantamento. Mas por causa de sua unção, você é capaz de suportar esse fardo com graça e força. Você não foge dos lugares difíceis. Em vez disso, os abraça, sabendo que o amor de Deus pode trazer cura e esperança. Esse fardo divino também alimenta sua vida de oração. Você se encontra intercedendo com paixão e persistência, clamando para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Suas orações não se limitam mais às necessidades pessoais, mas se tornam um canal para o coração de Deus, através do qual você ora por avivamento, transformação, salvação de almas e mudança de vidas. Esse fardo dá às suas orações uma profundidade e intensidade que ressoam com o céu, e você sente que sua intercessão carrega um poder único porque se alinha com a vontade de Deus. Há também um poderoso senso de responsabilidade que acompanha esse fardo. Você entende que Deus confiou-lhe uma missão e leva esse chamado a sério. Você sente o peso da responsabilidade de administrar os presentes e recursos que Ele lhe deu. Essa responsabilidade não é penosa, mas uma honra, um privilégio, fazer parte da obra de Deus. Sua unção permite que você carregue essa responsabilidade com confiança, sabendo que Deus o equipará para cada tarefa que Ele estabeleceu diante de você. O fardo divino que você carrega também o leva a procurar outras pessoas que compartilham sua paixão pelo reino de Deus. Você reconhece o valor da parceria e a compreensão de que a obra de Deus é frequentemente realizada por meio da Igreja Unida. Sua unção atrai outros para você, pessoas que compartilham sua visão e estão dispostas a trabalhar ao seu lado. Juntos, vocês se tornam uma força para o reino de Deus, estimulando-se e apoiando-se mutuamente em tempos desafiadores. Esse senso de comunidade fortalece sua determinação e ajuda a sustentar o fardo a longo prazo. Seu fardo pelo reino de Deus não se limita a momentos ou eventos específicos. Permeia todas as áreas de sua vida, esteja você no trabalho, em casa ou no ministério. Você carrega esse senso de propósito com você, e sua unção transformou sua perspectiva, permitindo que veja cada interação como uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Você não está mais focado em construir seu próprio reino. Em vez disso, está dedicado a avançar o reino de Deus. Essa mudança de foco traz uma paz profunda e realização ao perceber que sua vida faz parte de uma história muito maior. Haverá momentos em que o fardo parecerá opressor, quando o peso do chamado parecerá pesado demais para suportar. Nestes momentos, você confia na força de Deus, sabendo que Ele te carregará. Como o profeta Jeremias, você sente que não pode ignorar o chamado. É como um fogo dentro de você, um impulso que o impulsiona para frente, mesmo quando a jornada é desafiadora. O fardo divino, muitas vezes, o leva a tomar passos ousados de fé, enfrentando novos territórios, oposição e fazendo sacrifícios que outros evitam. Longe dessa coragem ser sua, ela vem do Espírito que o capacita a perseguir a missão de Deus com confiança, sabendo que Deus fornecerá os recursos necessários para cumprir o seu chamado. O isolamento e a incompreensão muitas vezes surgem durante esse processo, até mesmo entre outros crentes. A unção que você carrega pode diferenciá-lo, trazendo desconforto e distância de outros, incluindo aqueles mais próximos a você. Isso ocorre porque a natureza do seu chamado é única e nem sempre se alinha com as expectativas dos outros. Essa diferença pode resultar em mal-entendidos, críticas ou julgamentos, mas é uma parte necessária do processo. Deus muitas vezes cria um espaço de separação para refiná-lo, preparar sua mente e coração para algo único. Embora desafiador, esse isolamento permite um relacionamento mais profundo com Deus, onde ele se torna a fonte de conforto e força. A solidão o empurra para a presença dele, onde você encontra encorajamento e resiliência para continuar. Além disso,
O isolamento o ajuda a desenvolver empatia e compaixão por outros, que também se sentem marginalizados ou incompreendidos. Ele ensina a estender a graça àqueles que não entendem sua vocação e prepara você para ministrar a outros com um coração mais compassivo. À medida que você avança, pode perceber que a autoridade e presença que você carrega podem incomodar os outros. Isso não é um reflexo do seu caráter, mas da unção que Deus colocou em você. Mesmo quando você se sente incompreendido ou rejeitado, isso faz parte do plano de Deus para prepará-lo para o futuro. Esse processo de santificação fortalece seu espírito e refina seu caráter. Através dele, você aprende a confiar em Deus e buscar sua aprovação acima da dos outros. À medida que avança no seu chamado, você se torna mais resiliente e confiante, preparado para cumprir sua missão com fé inabalável. Deus usa esses períodos de isolamento como proteção, afastando influências externas que podem desviar seu foco. Esse tempo é crucial para aguçar seu discernimento espiritual, permitindo que você se concentre unicamente na voz de Deus. Embora esse caminho seja solitário, ele é necessário para que você se prepare para o que Deus tem reservado. Assim como ele usou períodos de solidão para preparar figuras como Moisés, Davi e Jesus, ele está usando essa estação para equipá-lo para a missão futura. Não está sozinho, pois faz parte de uma longa linhagem de pessoas que atenderam ao chamado de Deus, mesmo quando isso os separou da multidão. Essa compreensão traz força e a certeza de que este período tem um propósito divino e que Deus trará pessoas para apoiar e compreender seu chamado. Em resumo, mesmo diante de incompreensões, isolamento e desafios, o fardo divino que você carrega é um sinal de sua missão única e poderosa. Embora essa jornada envolva solidão e sacrifícios, ela é essencial para o cumprimento do propósito que Deus preparou para você. Deus está refinando e preparando você para algo grande, e embora o caminho seja árduo, Ele nunca o abandona, guiando-o em cada passo, com força e propósito. Se você crê, comente: "Eu sou está em mim e tudo é possível."